Olá, colega. Estamos aqui para mais um programa Grandes Pensadores do Direito. Hoje, com o professor José Garcês Girardi, professor da Fundação Getúlio Vargas do curso de Direito, e um dos grandes pensadores e estudiosos das confluências entre o direito, a formação jurídica, a sociedade, a política e, inclusive, a literatura. Professor Garcês, muito obrigado por ter atendido a esse nosso convite e pela gentileza de falar com os advogados do Estado de São Paulo. Eu que agradeço, professor Adriano, uma alegria estar aqui e conversando com o senhor, que é um amigo querido, um profissional que eu admiro, e com todos os advogados e advogadas que estão aí. É muito bom poder ter esse diálogo. Garcês, permita-me chamá-lo assim, né, até pela nossa intimidade anterior, mas nós temos analisado hoje e verificado que a globalização é um fenômeno que ainda causa muito impacto e, por um lado, né, alguns impactos que se prometiam e se anunciavam não se concretizaram e outros se concretizaram. Na sua avaliação, partindo desse tema da globalização e indo para uma potencial crise do direito e do Estado, nós temos mais confluências, mais convergências ou divergências? Adriano, essa eu acho que é a grande questão, né? Eu digo que a gente está num momento de ruptura e não de transição. Acho que o ponto fundamental de tudo que nós estamos vivendo é a transformação das formas de produção e reprodução do capital. Nós estamos passando de um capitalismo industrial de base nacional para um capitalismo financeiro de serviços de base global, veja, não internacional, de base global. E por que eu digo de base global e não internacional? Porque uma das características importantes da globalização é que a normatividade estatal se torna uma, e não necessariamente a mais importante, das normatividades que regulam a vida cotidiana. Então, acho que esse ponto modifica tudo e modifica profundamente o direito. Então, a globalização é um fenômeno, em grande parte, jurídico, porque toda a reconstrução da normatividade para que as corporações globais pudessem agir em escala planetária foram feitas pelo direito, não é? E, ao mesmo tempo, essas reconfigurações, elas botam pressão para novas mudanças no direito. Então, vamos pensar nas bases da formação do capital, e aqui digo do capital de maneira geral, mas evidentemente com a sua dimensão simbólica. O investimento mudou, a produção mudou, o consumo mudou, o trabalho mudou, toda esse arcabouço jurídico foi completamente afetado. A estrutura contratual mudou, a moeda mudou. Então, nós estamos num momento em que não é que nós temos que adaptar o direito às novas configurações. É um novo direito, é uma nova lógica jurídica. É mais ou menos como se a gente tentasse organizar o mundo da modernidade mercantil a partir do direito medieval. Você conhece super bem isso, trabalha essa parte toda, né, Adriano? O direito que nós temos de base nacional, industrial, me parece absolutamente incapaz para dar conta do arcabouço global e financeiro de serviços que está organizando a nossa vida em todas as dimensões. Então, eu acho que para a gente discutir essas questões que nós queremos discutir, formação jurídica, mudança do direito, mudança do Estado, etc. e tal, nós temos que partir dessa questão fundamental. As formas de produção do capital acabam determinando formas políticas. E uma ruptura como nós tivemos, a ruptura da globalização, me parece que se coaduna muito mal com a estrutura política jurídica da modernidade. Essa é a encrenca que nós temos que enfrentar agora. Seria, então, coerente, dentro do que eu compreendi do seu raciocínio, claro, esperar que se houve tantas transformações em tantos campos, e você pontuou isso, né? Também o direito, então, esteja se transformando ou tenha se transformado. Totalmente, é exatamente isso. A globalização, em parte, é resultado da transformação do direito e bota pressão na transformação do direito. Agora, tem uma coisa que acho que é muito relevante notar. A globalização causa estratificação.
temos falado muito da concentração de riqueza, concentração de oportunidade, concentração de bens e tudo mais. Esse é um fenômeno geral da globalização, porque uma parte importante da economia e do direito, da vida jurídica, se dá, como eu falei, num espaço que é supraestatal, né, que é o espaço global, que tem um Estado, um dos seus agentes. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter mais o Estado, mas o Estado passa a ser um ator entre vários atores, inclusive atores corporativos, agências reguladoras, ONGs e tudo mais. Então, é um arcabouço mais rico de fontes normativas. Agora, também é verdade que boa parte da vida cotidiana das pessoas continua acontecendo em âmbito local e sob o Estado Nacional. Então, um dos desafios que nós temos é que nós podemos estar tendo aqui um descasamento dentro do direito entre um direito que é voltado para o nível global, e aqui nós temos tido cada vez mais conversas sobre a formação do global lawyer, né? E aí tem todas as questões contratuais, de emprego, de investimento, como eu já falei, de comunicação, etc. Mas nós continuamos tendo previdência, continuamos tendo família, continuamos tendo direito ao trabalho. E você repara que nós temos, então, aí dois espaços econômicos, né, que estão cada vez mais se distanciando, concentrando, de um lado, uma grande força de trabalho, importância e um modo de exercer direito, no que eu diria, no âmbito global, mas uma enorme necessidade de exercer o direito no âmbito local. Esse âmbito fica para o Estado. Nesse âmbito, o Estado é muito importante. Vimos agora com o Covid como todo mundo corre para o Estado. Ninguém foi correr para o mercado para resolver a Covid, certo? Mas o funcionamento geral da economia você dá no âmbito do mercado global. Então, aqui me parece que tem uma chave importante para a gente que gosta, inclusive, de discutir educação jurídica, de vários percursos de formação. Ou seja, a globalização causa uma divisão, ela causa o que pode chamar de uma segmentação entre o local e o global, normalmente tem sido com concentração e aumento de desigualdade. E eu acho que essa é uma questão muito importante para a gente do direito refletir. Sim, e aproveitando esse gancho, né, essa questão, é muito comum nós encontrarmos até hoje o aluno desenhando o modelo de direito a partir daquela forma piramidal, né, com as hierarquias muito rígidas, a lei no seu centro. Quer dizer, talvez então nessa amplitude de transformações, esse modelo já não seja mais um modelo que represente tudo, talvez parte apenas do todo. E uma parte cada vez menor, eu acho, Adriano. E você colocou aqui já praticamente o título de uma das obras que mais me interessa nesses últimos tempos. Posso depois botar aí, quem sabe, as referências, né, para que as pessoas possam acessar também, que é do François Host, que é um professor belga, que também trabalha com literatura, então talvez eu esteja puxando um pouco a brasa para minha sardinha, e do Michel de Kirchhoff, que já faleceu, e é um livro em francês, mas que se chama Da Pirâmide à Rede, interrogação, por uma teoria dialética do direito. E eles propõem aqui que o modelo kelseniano, de fato, já não descreve mais a realidade do direito, né? Nem dentro do Estado, mas muito menos do Estado global. Ou seja, essa noção piramidal, eles dizem, nós estamos passando de um direito em pirâmide para um direito em rede, no sentido que há várias fontes normativas em competição. Na Europa, nesse momento, há uma questão forte de competição entre jurisdições para atrair negócios, a Alemanha e a Inglaterra se digladiando sobre isso. Nós estaríamos passando da lei à regulação. Repara que a fonte da lei é o Estado, a regulação são os atores envolvidos que pode ou não ter o Estado, né? E nós estamos passando do governo à governança. Hoje em dia, se a gente não ouvir 52 vezes por dia a palavra governança, a gente não está prestando atenção. Governança corporativa, governança de Estado, governança. Mas veja, a governança fundamentalmente tem por critério a eficiência e se dá entre iguais. O governo tem a noção de legitimidade e se dá entre desiguais. Mas eles indicam, com ponto de interrogação, dizendo que essa pode ser um movimento, que aquele modelo que vinha do positivismo e que se baseava, na minha opinião, Adriano,
numa divisão muito clara das racionalidades políticas que constituem o poder, né? Então, o modelo kelseniano, na minha opinião, só é compreensível dentro da separação de poderes que a gente herdou de Montesquieu. E essa separação de poderes, por sua vez, se baseava na crença que você pode pensar primeiro, depois executar e depois julgar. Ou seja, ela se baseava no modelo de razão metafísica, no modelo de sujeito neutro e universal, que entrou em colapso. Então, o que a gente tem hoje é uma uma desconstrução fundamental, tanto das instituições políticas quanto da base de racionalidade, de verdade absoluta, neutra, lei como universal neutra. Quem sustenta essa tese hoje, que a lei é universal neutro para todo mundo, né? Então, essas premissas que eram tão estruturantes do direito estão se vendo impugnadas porque falam, não, isso que você diz que é universal, neutro, abstrato e racional, é um instrumento de dominação de um pequeno grupo em cima da maioria. Está querendo naturalizar e legitimar um sistema de opressão estrutural, um sistema de exclusão estrutural. E essas categorias que estão sendo impugnadas são as categorias centrais para o nosso pensar jurídico. São essas as categorias que estavam por trás da pirâmide do Kelsen. Então, quando a gente fala de mudança na educação jurídica, de mudança, não é saber se a gente vai sentar em roda, se a gente vai bater palma ou dançar junto. É que o próprio objeto jurídico agora é outra coisa. E eu gostaria de insistir nesse ponto. Quer dizer, não é que o direito moderno é uma adaptação, uma evolução do direito medieval. Não tem nada a ver com o direito medieval. Porque as formas de produção e as instituições medievais são baseadas numa lógica que a modernidade rejeita. Ora, nós estamos na pós-modernidade rejeitando completamente as premissas que deram forma à modernidade, que é a ideia de uma razão pura, universal e neutra, e de um sujeito que consegue pensar fora da sua história, que eu consigo falar neutramente. Isso tudo desaparece. Isso está nos levando, junto com a mudança das formas de produção, não para um direito modificado, mas para um novo direito. Só que a gente tem que fazer essa transformação no meio do processo, no meio do turbilhão, né? E aí, eu acho maravilhosa a obra que você citou do François Host, né? É uma obra que ele pega há uns 15 anos, mais ou menos, no calor do momento, né? E que se mostra de uma atualidade gritante, né? E casando isso com a decisão de ontem, salvo engano, do STF, considerando que a decisão da Anvisa, perdão, que a lei criada pelo Congresso, dizendo que é lícita a medicação contra o câncer, que foi desenvolvida pela USP, ela é inválida, porque não consultou a Anvisa. Olha, a Anvisa é uma agência. Então, dentro dessa problematização que você está colocando, a lei, que era um instrumento de legitimidade e de legalidade ao mesmo tempo, está abaixo, em tese, de uma decisão de uma agência reguladora, né? Ela não pode existir se contrariar a agência reguladora. E eu imagino que isso cause um colapso para o professor em sala de aula, né? Ele tem que repensar seu papel, tem que repensar seu modelo. E como que é isso? As faculdades me parecem muito tradicionais ainda, né? Exato. E eu acho que aqui, primeiro para falar mais uma vez do colapso, né? Porque nós tínhamos pares importantes, que é legitimidade e legalidade. As coisas não se confundiam, não é verdade? Nós tínhamos a hierarquia das fontes de direito. E nós tínhamos, de maneira muito importante, um eixo cartesiano para a decisão judicial. O eixo cartesiano na base, você teria a divisão de poderes, uma divisão de racionalidade. Os três poderes tratam das mesmas coisas. Os três poderes tratam de saúde, os três poderes tratam de segurança, os três poderes tratam de educação, os três poderes tratam de tudo. Então, não é questão de objeto, mas de racionalidade. Ou seja, o legislativo tem que tratar desses assuntos do ponto de vista legal de normatização. O executivo de execução e o judiciário do ponto de vista do direito. Ou seja, isso no modelo moderno clássico, embora ele possa entender perfeitamente consequências ou efeitos danosos daquilo, desenho clássico,
essa racionalidade não está acessível para os atores do judiciário. Ele tem que ver a legalidade, etc. E tal. Esse critério tá fazendo água. E do ponto de vista vertical, nós tínhamos uma divisão também importantíssima, por isso que eu acho que o Kelsen tem que ser entendido na moldura em que ele fez a proposta dele, não com a moldura que nós temos hoje. Na estrutura vertical, nós temos também uma divisão entre instâncias, que é outro tipo de divisão de racionalidade, agora dentro do direito. A primeira instância julga a partir de fato e norma, a segunda instância questões de direito, e a terceira instância questões constitucionais. Esse plano cartesiano buscava justamente segurar a arbitrariedade ou a concentração do poder em um elemento ou outro. Esse era o jogo moderno. A pós-modernidade diz que isso é uma falácia, que, de certa maneira, isso é uma maneira de justificar e perpetuar estruturas de poder. De dentro dessas instituições e de dentro da sociedade, nós tentamos fazer coisas diferentes. Então, isso nos coloca uma dificuldade conceitual e prática de, por exemplo, estabelecer em que termos nós vamos reconsiderar a relação entre procedimento e substância. Porque você pode dizer, não, mas a Anvisa é uma agência, ou outra. Ok, esse é um argumento importantíssimo, é um argumento procedimental. Mas o outro pode falar, não, mas substantivamente é um absurdo o que foi decidido, então tem que mesmo que dar um gato, certo? E essa explosão das premissas filosóficas que davam legitimidade ao nosso sistema jurídico é que estouram, já falei explosão, né? Que estouram em sala de aula do professor aí que você falou. E é claro que ele tem que dar conta disso, ou não, como diria Caetano Veloso, porque eu vou dizer uma coisa, porque também dentro da educação jurídica nós tivemos uma segmentação muito grande com objetivos diferentes. Nós podemos ver, não sei se você vai concordar ou não, Adriano, você que tem um conhecimento tão grande disso, mas nós temos, por exemplo, nós temos as faculdades, que continuam aí, mas dentro das faculdades, nós temos faculdades de maior prestígio, que em grande parte vão ou formar esses global lawyers, esses advogados que vão atuar em nível global, ou vão formar a elite do funcionalismo do judiciário, né, dos diferentes postos do judiciário. Faculdade, e também a elite de advogados e advogadas. Faculdades de prestígio intermediário, né, que em grande parte formam para essa dimensão local do trabalho, para essa dimensão ainda mais próxima do funcionamento do Estado como principal fonte normativa, e faculdades de menor prestígio, que muitas vezes, talvez, tenham entre seus alunos muitas pessoas que desejem mais o diploma do que a atuação enquanto advogado ou juiz, mas querem o diploma de bacharel. Temos também, atualmente, as universidades corporativas, porque os grandes escritórios percebem que os alunos chegam sem saber o mínimo que eles precisam para atuar aí. Temos cada vez mais os cursos de pós-lato sensu e de extensão, que se multiplicam para dar conta daqueles conteúdos que, sendo importantíssimos para a prática cotidiana, não são atendidas pelas faculdades de direito, que de quebra podem ganhar 2 vezes, porque elas não dão na graduação e oferecem o curso de pós-lato sensu para oferecer as disciplinas que não estavam lá. Nós temos a pós-graduação stricto sensu, temos agora o mestrado profissional. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente fala o que o professor de direito vai fazer, uma das perguntas é qual? Qual e onde? Se você está tentando dar conta de uma formação, de fato, geral para o mercado, e você tem que se inserir nesse ambiente de ruptura, então, evidentemente, que você vai ter que reestruturar, isso me parece imperativo, reestruturar não só o objeto, como a perspectiva e a metodologia que você adota. Agora, há outros espaços que, para quem essas questões são secundárias, porque, de fato, o tipo de funcionamento, de inserção no universo jurídico que a gente vai ter é outro. Então, eu sinto que, assim como a globalização segmentou vários mercados, nós temos
em quase todo segmento, um nicho muito rico, de grande qualidade, etc. e tal, e na base, muitas vezes, serviços de menor qualidade ou de qualidade bastante questionável, nós tivemos também uma explosão de nichos de mercado dentro do ensino jurídico. E eu acho que essa é uma realidade muito importante para a gente refletir. Portanto, falar de ensino jurídico hoje é falar de coisas muito diferentes. Nós não estamos mais naquele esquema que o espaço de educação jurídica é a universidade. E eu, para encerrar essa fala, eu digo mais, a universidade precisa pensar muito bem o que está fazendo. Quero voltar ainda uma vez ao exemplo da universidade medieval. Quando, no início do capitalismo mercantil, começamos a ter as navegações, os investidores precisavam de gente que sabia medicina para cuidar dos marinheiros que saíam, que sabiam alguma coisa de química para conservar as coisas, física, que sabiam coisa de engenharia para consertar os navios, que sabiam coisa de geografia. Eles precisavam de um conhecimento prático que a universidade medieval não oferecia. O que aconteceu? Eles começaram a montar cursos exatamente como as universidades corporativas estão fazendo nos escritórios de direito. Depois de um tempo, você começa a perguntar, escuta, por que eu preciso então ir para a universidade medieval? Se o conhecimento relevante está em outro canto. Então, é possível que também nós tenhamos que nos fazer essa pergunta hoje. Se essa pulverização e multiplicação de espaços de formação não pode, a médio prazo, colocar em xeque uma universidade que já está sendo atacada de tudo quanto é lado. Então, acho que a gente precisa tomar muito cuidado e, enquanto representantes da universidade, que entendem o seu valor, pensar seriamente sobre o que nós devemos fazer nesse novo cenário. E nesse sentido, então, Garcês, você acha que ainda haveria um espaço para a universidade? E aí eu perguntei um espaço, ou será que a universidade ocuparia todos os espaços com perspectivas diferentes de formação? Acho que tem dois aspectos da sua pergunta. Acho que uma coisa é a universidade em relação a outros espaços de formação. Eu não só digo que ainda há um espaço, como esse espaço se torna cada vez mais importante. Por quê? Porque esses outros espaços de formação que eu citei são espaços que têm, em grande parte, a lógica do mercado como estruturante. Ou a lógica do mercado para a constituição dos cursos, ou para formar as pessoas para o mercado. A universidade também tem que fazer isso, mas a universidade tem que fazer muito mais que isso. A universidade tem que formular uma leitura crítica exatamente dessas forças do mercado. Uma das questões importantes do nosso tempo é que o enfraquecimento do Estado tem transferido para o mercado uma força enorme de organização do social. Então, em grande parte, organizações de movimentos sociais estão se dando para fora do Estado, e o mercado tem uma grande força de organizar. Então, a universidade, em relação a outros espaços, eu acho que ela vai ter cada vez mais concorrência, nesse sentido, mas ela vai ter seu espaço e, no meu modo de ver, cada vez mais importante como construção do pensamento crítico. A outra dimensão da sua pergunta, conforme eu entendo, é como é que a universidade se dá nesses diversos níveis, nessa estratificação dentro da profissão jurídica. Também aí, eu acho que é possível ter educação de qualidade em qualquer nível. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com discursos elitistas que acham que a educação de qualidade vai ser reservada para a faculdade de perfil X, Y, Z. Mas não é banal a construção de ensino de qualidade, primeiro a sua definição, segundo a sua construção, em diferentes contextos. Né? Então, se eu acho que a universidade continua tendo um papel importantíssimo, como eu falei, cada vez maior. É possível fazer o ensino jurídico dentro das faculdades de direito de qualidade, mesmo em ambientes de ensino de massa, é possível fazer. Mas, para fazê-lo, é preciso também tomar algumas decisões que, frequentemente, não são as decisões que talvez façam mais sentido do ponto de vista mercadológico. E aí que é preciso pensar o que a gente entende por universidade, a sua função social. Ô Garcês, e permita-me também, agora ouvindo você falar, me ocorreu uma questão que eu queria colocar para você aqui nesse momento, que nesse instante
de impacto da pandemia, a tecnologia entrou na educação, né? Definitivamente ou não, mas ela entrou em todas essas instâncias. Você teria algo a refletir sobre isso? Eu acho que a pandemia trouxe uma coisa muito interessante aqui, que foi a pandemia trouxe um problema por um certo tipo de argumento que falava que é impossível você ter educação de qualidade sem o modelo tradicional de aulas expositivas, né? E é muito curioso, veja, que talvez, hipoteticamente estou falando, talvez o mesmo professor que quando era o espaço físico falava, eu não faço chamada, o aluno vai lá se ele quer, ele vai lá se está interessado, prefiro que não vá, se não tiver... Quando apareceu a câmera, rapaz, o cara está neurótico para todo mundo estar de câmera ligada. Não, tem que estar com a câmera ligada. Mas espera um pouquinho, o que está acontecendo aqui? Certo? Porque no espaço físico da faculdade, além do controle visual que o professor tinha, a sala de aula é um espaço e nem o espaço mais importante. Muitas vezes é a lanchonete, é o bar que é o lugar mais importante. Muitas vezes o CA que é o lugar mais importante, é o pátio que é o lugar mais importante, aquele lugar que o pessoal fica tomando cerveja na frente da faculdade que é o lugar mais importante. Porque você faz seu networking, ali você realmente discute ideias, não é? Então, de alguma maneira, no que eu chamo de economia das faculdades de direito, a sala de aula frequentemente tem um espaço não central. E os professores, então, podiam dizer, olha, não importa se está, não está. Quando passa para o espaço virtual, a única coisa que nós temos é a sala de aula. E a dimensão docente de cada profissional vem à tona. Que eu posso ser professor, advogada, juíza, defensora pública, posso ser uma porção de coisas, né? Lá na pesquisadora. Mas com a pandemia, o que a gente tem mesmo foram as salas de aula. E aí é o seguinte, na sala de aula tem que saber dar aula. Certo? E o que deixou mais complicado ainda é que, sobretudo, e aqui puxando a brasa para minha sardinha, sobretudo aqueles que já que adotavam métodos centrados no aluno, né? Métodos que têm como seu ponto de partida aquele que aprende, não o que se ensina, nem aquele que ensina, se adaptaram bastante bem a essa realidade. Há cursos fantásticos online, cursos que funcionaram melhor online, cursos, possibilidades de interação que não aconteciam. E isso coloca um desafio muito grande para quem fala, olha, vamos impedir a tecnologia porque vai baixar a qualidade. Não. É verdade que nós temos que fazer uma clivagem importante, ela me parece sempre importante frisar, uma clivagem entre educação para o mercado e educação como mercado. São duas coisas diferentes. É possível que, se eu pensar na educação como mercado ou como mercadoria, a tecnologia podendo ou me permitindo produzir em massa, ela possa, de fato, ampliar a condição de oferecer serviços de baixo nível. Mas essa não é uma coisa inerente à tecnologia. Essa é uma das coisas que se pode fazer com tecnologia. Mas também, se eu pensar para a formação de um mercado que já atua nesse espaço, porque, Adriano, só quem ficou assustado de home office foi a universidade, porque o escritório, empresa, todo mundo está trabalhando nessa coisa. Todo mundo. É que quando você vai para a faculdade, você tem que voltar para o século XIX. Mas o mundo já estava rodando em outra velocidade. Então, houve um avanço enorme e excelentes aulas, excelentes cursos nesse novo espaço. De novo, acho que nada substitui a sala de aula presencial. Até tem um livro, né, Adriano? Hoje eu estava falando, puxa, acho que eu, sem querer, antecipei uma coisa. O livro se chama Ainda Precisamos da Sala de Aula? E a minha resposta naquele livro é: sim, nós precisamos, mas não para fazer o que estamos fazendo. Então, acho que nesse sentido, a gente tem aqui a pandemia botou na mesa a fragilidade de um argumento que se opunha à tecnologia, dizendo tecnologia baixo nível. Não. Tecnologia pode ampliar o baixo nível, pode ampliar o ótimo nível. A tecnologia é um instrumento. O que faz o ensino bom ou não é a nossa reflexão sobre o ensino.
Até porque, vamos dizer, que não é que sem tecnologia nós tenhamos o ensino jurídico dos nossos sonhos, né? Permita-me também, né, aproveitando uma de suas reflexões, nós podemos situar hoje o ensino e a própria profissão jurídica segmentada, ou pelo menos formando segmentos, né, diferentes, o local, o global. Por outro lado, nós encaramos aqui no Brasil, e há dados estatísticos que mostram, que o aluno, quando obtém uma graduação, ele consegue uma ascensão social. Se ele vai sair de uma classe e ir para outra, eu não sei, mas pelo menos o nível de vida dele vai melhorar. Será que nós poderemos estar caminhando para um contexto em que cada um vai se formar no seu nicho e não vai conseguir migrar de um nicho para o outro? Quer dizer, seria definitivo, se eu venho de uma escola que me prepara para ser um advogado global, eu estou bem preparado, eu estou no extrato superior, e se eu não venho, eu não vou conseguir chegar a esse extrato? Adriano, você toca uma coisa central da formação, que é a questão da mobilidade social, não é? Eu acho que nós temos que pensar, como sociedade, se nós não adotamos uma visão muito individualista da formação. Ou seja, as pessoas vão à faculdade por causa de suas carreiras individuais. E o país não tem nada com isso. E ninguém tem nada a dizer com isso. Eu acho essa uma leitura problemática. Acho que ela levou, inclusive, a decisões políticas, no meu modo de ver, bem intencionadas, mas com efeitos negativos, que é basicamente dizer, olha, a formação interessa àquele que se forma e prioritariamente, secundariamente ao país. Então, essa é uma primeira coisa. O segundo ponto é que a estratificação que nós estamos falando, que sempre existiu, mas que com a globalização vai se agudizando, é uma estratificação de possibilidade de migração de campos. Então, tanto mais você é bem informado, o que significa ser bem informado? Ser bem informado significa poder transitar entre vários campos. Por isso que o discurso metodológico hoje fala de habilidade e competência e não de conteúdo. A minha brincadeira é que a formação de ponta quer fazer com que a profissional ou profissional que se forma ali seja tão fungível quanto o dinheiro. Certo? Ela pode se trocar por qualquer coisa. É um pouco isso. As pessoas querem que a gente seja mais ou menos como uma nota de dólar que é aceita em qualquer lugar. Não é? Então, a formação de topo dá essa capacidade plena de mobilidade para os advogados e para as advogadas bem formados. Tanto mais a qualificação não atende esses requisitos, porque, veja, não é que nada de qualidade, então atende. A qualidade é atender esse requisito. Tanto menos ela atende esses requisitos, tanto menos ela é de qualidade, porque a qualidade é atender essa demanda que está aqui. Inclusive para outras coisas, para direitos humanos, para movimentos sociais, estou falando só de mercado. Direitos humanos em escala global, a ecologia, nossa, a importância da discussão ecológica hoje em dia em escala global, dos direitos, das lutas identitárias, tudo está em escala global. Então, alguém bem formado poderia transitar em todas essas coisas. Se você não consegue transitar em algumas delas, você é menos bem formado e, portanto, você tem menos possibilidade de mobilidade social também. E quanto menos você conseguir transitar entre áreas, certo? Menos bem formado você será e menos, de fato, você terá capacidade de agregar valor, portanto, menor será a sua capacidade de ascensão social. Então, nós podemos cair numa armadilha em que nós fazemos um investimento social pesadíssimo em educação superior, e o resultado que ele tem, embora importante, de permitir que as pessoas tenham uma pequena melhora em suas vidas individuais, é importantíssimo, mas talvez, pensando nas escolhas gerais que nós temos que fazer como país, seja uma escolha aquém do projeto universitário que nós podemos ter. E eu acho que, se continuar no campo do direito, se continuarmos assim, a possibilidade é que mesmo essa mobilidade incremental que nós vemos agora venha a desaparecer. Porque, de fato, se torna algo tão pouco produtor de uma capacidade de uma contribuição mais efetiva, de produzir valor de maneira mais, ou reflexão, valor, falando simbólico e material, de maneira mais efetiva,
que talvez a médio prazo não vai mudar a sua vida porque você tem um diploma superior. E isso seria trágico. Quer dizer, trágico no nosso quadro, né? Pelas expectativas frustradas, né? Sobretudo que o aluno continua ingressando na universidade, muitas vezes motivado até por essa linha de raciocínio individual, que ele vai ter um ganho que ele termina não tendo, né? Isso, e aqui, numa perspectiva ainda mais crítica, e dando como ele opção, como opção de mobilidade social, fazer muitas coisas algo que de fato ele não deseja. E o que é mais grave, fazendo com que ele abandone talentos reais que ele tem, ou que ela tem. Então, eu pego alguém que podia ter talentos diversos na área da saúde, na área da engenharia, na área da música, na área da arte, na área, não é? E faço com que vai ser um bacharel, porque é a opção que tem nesse momento de ascensão social, de pequena ascensão social. Então, como política de país, acho que temos que olhar com mais respeito para esses saberes que tem na população brasileira, para essas habilidades que tem na população brasileira. E não precisamos formatar tudo do mesmo jeito, mas temos que dar valorização e visibilidade para esses talentos que nós temos. Então, nós estamos empobrecendo a riqueza que nós temos como talento, como inteligência, como sensibilidade do povo brasileiro, colocando todo mundo numa busca por um diploma que, no fim, acaba se tornando, na substância, ilusória, embora talvez marginalmente recompensante. Mas é um esvaziamento típico também, né, dessa nossa era que talvez esteja se esgotando, moderna, né, de que a pessoa tem que se inserir numa caixinha e ser só aquilo. É isso. E aí, nesse sentido, eu queria fazer uma ponte, né, o que significaria, nesse momento, a gente estudar Shakespeare, por exemplo? É fugir disso tudo? Ou será que é revelar isso tudo? Adriano, você sabe me provocar aqui, você sabe que eu adoro Shakespeare, que trabalho com isso há muitos anos, e eu tenho muita convicção de que é na ficção que a gente consegue realmente descobrir a realidade. Boa parte do discurso dito real, do discurso dito racional, oficial, é uma grande ficção e de má qualidade. Mas a ficção, a literatura, a arte, mas aqui no caso especificamente da literatura, ela me parece que nos ajuda a ver as grandes questões de sentido, que são as questões fundamentais para os seres humanos e para as sociedades. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em Shakespeare, né, nós podemos sempre ver uma narrativa, em Shakespeare, em Homero, onde você quiser, na literatura, nós temos sempre um protagonista que quer realizar um valor. Vamos pegar uma peça que todo mundo conhece, mesmo quem não leu. Romeu e Julieta são protagonistas, eles querem estar juntos. Eles se amam e querem estar juntos. E o valor que eles buscam, a realização de um amor de base afetiva, de base emocional, subjetiva, afetiva como o nosso. E eles têm também antagonistas. Na literatura, todo protagonista tem o antagonista. Né? E o antagonista em Romeu e Julieta, nesse caso, são os pais, são os costumes, né, de Verona e as tradições, etc. e tal. E para vencer as objeções dos antagonistas, Romeu e Julieta têm um número limitado de opções. Por exemplo, eles podem enganar os pais, certo? Mas eles não podem mentir para a ama ou para o frade. Então, veja, a narrativa da literatura tem sempre assim, um sujeito em busca de realização, ou seja, que tem valores que ele quer realizar, que tem obstáculos a essa realização, e tem um número de recursos legítimos, limitados, para fazer isso. Essa é a história do direito. O direito também fala que nós, sociedade, queremos nos realizar. Temos valores que queremos realizar. Mas existem coisas que impedem a realização desses valores. Por exemplo, nós queremos realizar sendo justos, fraternos, que todo mundo tenha, mas tem antagonistas. A estrutura
a injustiça estrutural, é o racismo estrutural. Temos antagonistas, é funcionamento, sei lá, de certos modelos de mercado, etc. E a maneira de enfrentar esse antagonista também é limitada. Nós queremos fazer isso dentro da lei. Né? Então, o grande barato da literatura, eu acho, é que ela mostra com muito mais clareza, sempre que a gente olhar com cuidado e atenção, ela mostra com muito mais clareza quais são os eixos dos conflitos que nós vivemos. Porque a gente ficar discutindo muitas vezes o episódico do cotidiano nos impede de ver o profundo dos movimentos. Como diz o Brodel, temos que ver a longue durée, temos que ver a duração longa dos eventos. E, nesse sentido, eu sinto que o estudo da ficção hoje, o estudo da literatura hoje, é mais urgente dentro do direito. Porque o que nós estamos tendo que lidar não é com algumas normas que estão ruins ou com funcionamento. Não, nós estamos tendo que lidar com o enfraquecimento das bases de legitimidade do direito como um todo. Como um todo. Então, o desgaste do judiciário que nós vemos, né, o desgaste do executivo, o desgaste do legislativo, a descrença na polícia, a descrença no Ministério Público, a descrença... Veja, isso não é acidental, não é porque um cara passou do ponto, porque outro juiz falou bobagem, não é isso. Nós estamos num momento em que os instrumentos que nós tínhamos para melhorar a vida coletiva via política e direito estão desacreditados. Por que isso aconteceu? No meu modo de ver, uma reflexão que se restrinja aos termos jurídicos tais como eles se apresentam hoje não pode responder essa pergunta. E para pensar melhor o direito, me parece inevitável pensar também fora do direito, em diálogo com o direito, mas fora do direito, porque acho que isso nos permite ter uma leitura mais aprofundada. A ficção, quando nós a abordamos de maneira consistente, ela torna o nosso olhar mais agudo. A ficção me parece um engano comum achar que a ficção nos tira do mundo. A ficção nos joga pro coração do mundo. A ficção faz com que a gente, já para juntar um texto que eu gosto muito, a ficção faz com que a gente caia no poço profundo que caiu Alice e que mostra que existem outros mundos possíveis. Olha, e você falou de Alice aqui, eu me lembro de uma palestra sua que me deixou encantado, né? Em que você comparava, né, Alice com Kelsey. Como que é possível isso, né? Comparar esses dois autores, essa obra e esse autor? É engraçado. Aliás, tem uma coisa mais... se a gente pensar que o Charles Dodgson, que é o nome de verdade de Lewis Carroll, era um matemático refinado, como você, Adriano, conhece bem, a gente vê que talvez não haja... Né, que os dois autores, pelo menos, tinham muito pontos de contato nessa capacidade de articular uma racionalidade cartesiana com grande proficiência. Mas ali, a comparação que eu fiz ali, Adriano, é fundamentalmente sobre alguns mitos da modernidade que justamente me parece agora estão se mostrando realmente mitos, né? O primeiro deles é que Alice mora em England, certo? Daí ela chega em Wonderland, que é uma realidade completamente diferente. Mas sendo uma menina moldada nos moldes é engraçado, mas sendo uma menina moldada na forma de ver moderna, ela pensa que as leis, inclusive as jurídicas, deveriam ser universais. Então, se algo faz sentido em England, tem que fazer sentido em Wonderland. E essa é a loucura de Alice. Achar que a mesma lei, a mesma base normativa, pode fazer sentido em qualquer outro lugar. Eu lembro que a gente falou na palestra, uma parte que eu gosto muito, que é quando ela está caindo no poço, ela deixa para trás mapas. Então, veja, se eu
se você, Adriano, vai lá para Paris, agora está em lockdown, você não pode ir, mas tudo bem, vamos imaginar uma Paris pré-lockdown, não é isso? E o senhor passeia lá para Paris, para todo lugar, e usando um mapa de Paris. E o mapa é realmente fabuloso, porque inclusive mostra aqueles bistrôs que o senhor gosta de frequentar. Então, você se dá bem com o mapa. Aí você chega aqui em São Paulo e fala, olha, esse mapa de Paris é muito bom, eu vou continuar usando ele aqui em São Paulo. Não faz nenhum sentido. Mas repara, não é que o mapa se tornou irracional. É a suposição da universalidade da razão do mapa que é irracional. Certo? E essa é a loucura de Alice e da modernidade. Todo projeto colonial é esse. Porque o cara toma chá na Inglaterra, que é um frio desgraçado, e às 3:30 da noite você está colocando pijama, né, de tão escuro que está, certo? O cara vai tomar chá na Índia, que não precisa nem ferver a água, porque o negócio já está fervendo. Então, essa noção de que há uma racionalidade neutra e universal que pode ser transportada, e que, vamos dizer, talvez ainda permaneça em alguns representantes do Banco Mundial e do FMI, que acham que modelos de ajuste que deram certo na Hungria devem ser aplicados à Argentina, ao Brasil, né? Mas essa crença é uma das questões que eu quis abordar em Alice. E a segunda, que lida mais diretamente com Kelsen, essa é uma mais geral da modernidade, é que Alice, ao longo de todo o romance, o chá, o jogo de cartas, a quadrilha, o julgamento final, né? O jogo de cricket com a rainha. Alice se depara ao longo da sua linda jornada com sistemas de regras. E a crença da Alice, nesse sentido, ela é uma pequena positivista, vamos dizer assim. A crença da Alice é que, porque um sistema é coerente internamente, ele está legitimado externamente. Ou seja, porque as regras têm coerência e consistência interna, então ele é inatacável desde um ponto de vista do seu funcionamento. Mas vou dizer uma coisa, as regras de cricket talvez façam sentido, mas se você jogar cricket com o Flamingo, que mexe a cabeça na hora de você bater na bola, ou se o gol é um porco-espinho que foge para cá e para lá, não importa que as regras sejam coerentes, elas não têm nada a ver com o ambiente de aplicação. Então, nesse sentido, que foi a minha provocação com a premissa do Kelsen, que, de novo, e ele faz uma teoria pura do direito. O Kelsen se interessa profundamente por moral, o Kelsen se interessa profundamente por política. Mas ele fala, olha, se vamos teorizar o direito como ciência, esse é um mito moderno. Nós temos que estabelecê-lo como um sistema coerente, né? E faz um trabalho esplêndido sobre isso. Mas é a premissa que é problemática. É a premissa de que a coerência interna do sistema possa validá-lo externamente. Então, por isso que eu digo, Adriano, e a gente gosta de conversar dessas coisas, que uma leitura generosa da literatura faz com que a gente possa olhar com mais profundidade as estruturas mais relevantes da nossa forma de agir, de construir nossa subjetividade política, nossa noção de legitimidade, nossa compreensão do que seja o direito, a sociedade e o mercado, né? Portanto, eu luto fortemente contra uma espécie de beletrismo, contra um uso da literatura para mostrar erudição e para parecer que eu tenho uma alma poética. Isso ia muito bem com um ensino elitizado, em que o bonito era você ficar parecendo que não precisava trabalhar, então você ficava escrevendo versos, né, para as musas. Isso me parece a pior versão, e isso deu mau nome a direito e literatura. Porque isso, mas, se nós explorarmos o que eu chamo, e está saindo um livro meu agora em novembro, se nós explorarmos o que eu chamo contínuo ideológico entre arte e direito, ou seja, a convergência de crenças que nos fazem pensar que certas coisas são belas e certas coisas são justas, aí é um bocado de coisa a fazer com direito e literatura. Garcês, eu queria, em nome da Escola Superior de Advocacia, especialmente do Jorge Bolsinhas, nosso diretor,
em nome da Ordem dos Advogados aqui de São Paulo, agradecer muito, seja a sua presença, seja as reflexões que você nos trouxe. E, tradicionalmente, a gente deixa o convidado com a última palavra aqui no programa. Então, eu queria lhe passar a palavra, novamente, dizendo muito obrigado por compartilhar os seus conhecimentos, seus pontos de vista, mas para que você finalizasse a nossa entrevista. Então, Adriano, primeiro eu queria agradecer à OAB, à ESA, ao professor Jorge Bolsinhas, especialmente a você, que é um amigo muito querido, que eu acompanho há muitos anos, que tenho enorme admiração, tanto como profissional como ser humano. Então, para mim, eu me sinto absolutamente honrado de poder conversar com você e com quem está nos ouvindo aqui. E é sobre isso, acho que eu assim gostaria de terminar. Eu sinto que a nossa sociedade, vamos dizer assim, está em coma. Né? Isso me faz lembrar o filme do Almodóvar, em que a moça estava em coma e todo mundo achava que ela ia morrer, e o enfermeiro, um tipo engraçado e um pouco amalucado, fala, não, ela vai se recuperar. E qual é o caminho para tirar do coma e trazer de volta a saúde? Fale com ela. Então, acho que o que vai nos tirar das dificuldades aqui é o diálogo, mas aqui a grande surpresa, eu acho. A coisa mais importante, a coisa mais revolucionária do diálogo é a forma como ouvimos. A gente convence o outro mais pela forma como ouve do que pela forma como diz. Nós estamos sentindo que é um mundo que não tem delicadeza ou tolerância. Mas delicadeza e tolerância a gente oferece, não exige. Compreensão a gente oferece, não exige. Então o paradoxo aqui é que eu acho, estou muito convencido de que vamos para frente, vão sair machucados, viu? Não vão sair felizes, vão sair machucados, doídos, mas sairemos conversando, sobretudo nos ouvindo, e sobretudo oferecendo ao outro aquilo que gostaríamos de ter. Compreensão, respeito, perdão, escuta, acolhida, ainda que isso não nos seja oferecido. A busca de fazer isso, eu acho que é uma tarefa importante. Assim, e é uma tarefa que nos ajuda a dar conta da outra tarefa importantíssima que nós temos, que é a esperança. A esperança não é um sentimento, não é uma escolha, a esperança é uma tarefa. E acho que diálogos como esse que vocês promovem aqui na ESA ajudam a realizar essa tarefa da esperança. E por isso, eu agradeço a todos e muito a você, meu amigo querido. Muito obrigado.